Bom dia, pessoal. Então, hoje nós temos um. Vamos começar com um texto de Chirurubim sobre ele mesmo, sobre o seu ensinamento. Eu não tenho certeza se nós já lemos isso em algum momento ou não, mas eu acredito que mesmo se nós já lemos isso, talvez, há algum tempo, é sempre, é sempre muito bom relembrar e reler. E se não lemos, se ainda não lemos, era muito enriquecedor, ler esse texto. Tá? Então, se chama o ensinamento de Cherubim. Então, o ensinamento parte daquele dos antigos sábios da Índia, isto é, que detrás da aparência do universo há a realidade de um ser e consciência, um self de todas as coisas, único e eterno. Todos os seres são unidos nesse self e espírito único, mas estão divididos por certa separatividade de consciência, uma ignorância de seu self e realidade verdadeiros na mente, na vida e no corpo. É possível, por meio de certa disciplina psicológica, remover esse véu de consciência separadora e tornar-se consciente do verdadeiro self, a divindade em nós e em tudo. Então, isso é o que Cherubino, é uma descrição de Cherubino feita por ele mesmo, né? Eu repito para que a gente não confunda. E então ele está fazendo, ele faz uma, ele diz assim, em poucas palavras, né, de que consiste, quer dizer, a essência, né, daquilo que ele transmite, daquilo que ele ensina, digamos, né. Então, o ensinamento de Sri Aurobindo afirma que esse ser e consciência único está envolvido aqui na matéria. Evolução é o método pelo qual ele se libera. A consciência aparece no que parecia ser inconsciente. E uma vez que apareceu, é auto-impelida a crescer cada vez mais e, ao mesmo tempo, a ampliar-se e desenvolver-se para alcançar uma perfeição ainda maior. Vida é a primeira etapa dessa liberação de consciência. Mente é a segunda. Mas a evolução não se conclui com a mente. Ela espera uma liberação em algo superior, em uma consciência que é espiritual e supramental. Então, a consciência, desculpe, o Semente Cherubindo afirma que esse ser e consciência único está envolvido aqui na matéria, que isso é uma coisa que nós já falamos, né, assim, já, acho que todo mundo já está bem consciente disso. E que a evolução é o método pelo qual esse ser se libera. Então, o que acontece é que a consciência, então, aparece naquilo que parecia ser inconsciente. E uma vez que apareceu, ela é autoimpelida a crescer cada vez mais e também a ampliar-se, a desenvolver-se, porque está buscando, né, uma perfeição ainda maior. Então, a primeira etapa dessa evolução, dessa liberação é a vida. Mente é a segunda, mas aí a evolução não se conclui com a mente. Quer dizer, houve essa evolução, que é na matéria apareceu a vida, apareceu a mente depois, mas isso vai continuar. Então, ela espera uma liberação em algo superior, em uma consciência que é espiritual e supramental. Quer dizer, é isso que nos espera, né, que nessa evolução. Então, a primeira próxima etapa da evolução deve ser o voltar-se para o desenvolvimento da supramente e do espírito enquanto poder dominante no ser consciente. Pois só então a divindade envolvida nas coisas se libertará inteiramente e tornar-se-á possível para a vida manifestar a perfeição. Então, aqui
né? Vamos repetir isso. A próxima etapa da evolução deve ser o voltar-se para o desenvolvimento da supramente e do espírito enquanto poder dominante no ser consciente. Então, isso é interessante, quer dizer, ele diz que isso é o poder dominante no ser consciente. Quer dizer, a gente não é consciente de que esse poder é o poder dominante, mas é o que ele nos diz aqui, que o próximo, que o espírito, a supramente, o espírito, é o poder dominante no ser consciente. Então, essa é a próxima etapa da evolução, é a gente se voltar para desenvolver isso, pois só então a divindade, envolvida nas coisas, se libertará inteiramente. Então, se tornará naquele momento, só naquele momento, a vida manifestar a perfeição. Mas enquanto na evolução as etapas precedentes aconteceram na natureza sem uma vontade consciente na planta e no animal, no ser humano, a natureza torna-se capaz de evoluir por meio de uma vontade consciente do instrumento. Contudo, não é pela vontade mental no ser humano que isso pode ser feito inteiramente, pois a mente vai só até certo ponto, e depois disso pode apenas se mover em círculo. Então, isso também a gente já são coisas que vão sendo faladas, né, aqui nesses nossos encontros. E quer dizer, a natureza, quando chega no ser humano, então ela torna-se capaz de evoluir por meio de uma vontade consciente do instrumento, que até então na planta, no animal, ainda isso não acontece. A evolução vai na natureza, porque não há vontade consciente. Mas essa vontade consciente não pode completar essa transformação através do plano mental, pois a mente vai até um certo ponto. E depois disso, ela começa a se mover em círculo, né? Como que em torno dela mesma, né? Não consegue ir adiante. Então, para ir adiante, vamos ver o que seria necessário. Então, uma conversão deve ser feita, uma volta na consciência, pela qual a mente deve passar ao princípio superior. Esse método pode ser encontrado em toda a antiga prática e disciplina psicológica do yoga. Então, no passado, essa conversão foi tentada mediante o afastamento do mundo e o desaparecimento nas alturas dos céus ou espírito. Sri Aurobindo ensina que uma descida do princípio superior é possível. E isso não só liberará o self espiritual para que ele saia do mundo, mas o liberará no mundo. Substituirá a ignorância do mundo, ou seu conhecimento muito limitado, por uma consciência verdade supramental, que será um instrumento adequado do self interior, e fará com que se torne possível para o ser humano encontrar-se dinamicamente e interiormente e desenvolver-se, a partir dessa humanidade ainda animal, em uma raça mais divina. Aqui, claro, quando ele fala esse método pode ser encontrado em toda a antiga prática e disciplina psicológica do yoga, que não estamos falando aqui do que em todo o Ocidente se considera yoga, que é simplesmente as asanas, né, o Hatha Yoga. Quer dizer, Sri Aurobindo fala aqui do yoga como realmente no sentido mais vasto, né, do termo, como era usado e como era praticado desde os tempos assim, memoriais, né, na Índia, na Índia antiga. E também aqui é importante esse dia que ele diz. Ele ensina que uma descida do princípio superior é possível. Isso não só liberará o self espiritual para que ele saia do mundo, quer dizer, ele faz referência a isso foi considerado o caminho maior, né, espiritual, que era se liberar do mundo, entrar no nirvana, ou ir para o céu, né, essas coisas que nós já falamos também aqui, nós já falamos aqui várias vezes, mas o liberará no mundo.
Então, é ser livre na ação, ser livre na sua consciência, ser livre ali onde está, né? Para uma ação no mundo. E substituirá a ignorância do mundo, ou seu conhecimento muito limitado. Isso é uma coisa que a gente não. Que Sr. Aurobindo repete, né? Já nos disse, sim, em diferentes maneiras, né? Que isso, que isso é o que está no programa, digamos, evolutivo, né? Para a humanidade. Essa liberdade, né? Ser livre, mas na ação, ser livre no mundo. A disciplina psicológica do yoga pode ser usada com essa finalidade, pela abertura de todas as partes de ser a uma conversão ou transformação mediante a descida e o trabalho do princípio instrumental superior ainda escondido. Contudo, isso não pode ser feito de imediato ou em um tempo curto, nem por uma transformação rápida ou miraculosa. Muitos passos precisam ser dados pelo buscador antes que a descida supramental seja possível. O ser humano vive, sobretudo, em sua mente, vida e corpo de superfície, mas há nele um ser interior com possibilidades maiores para o qual ele deve despertar. Então, isso é uma das coisas que o Aurobindo diz e repete, né, de todas as possíveis maneiras, né? Esse potencial, essa potencialidade maior, quer dizer, essa coisa que nós todos temos e que temos que despertar para isso. Que isso é uma coisa que o Aurobindo repete, né, em todas as ocasiões, de que tudo que existe dentro, né, de nós, que está adormecido, que está, como se pode dizer, que nós somos ignorantes, né, dessa dimensão, né, que temos dentro. Somos ignorantes disso. Mas isso não vai ser uma coisa assim imediata, isso não vai ser uma coisa assim feita agora mesmo, num tempo curto, quer dizer, não é um milagre, né? Isso não são coisas milagrosas, mas muitos passos precisam ser dados pelo buscador antes que a descida supramental seja possível. Porque nós vivemos, sobretudo, na mente, na vida e no corpo de superfície. Mas há nele, e há em cada um de nós, há um ser interior, com possibilidades maiores. Então, ele deve despertar, quer dizer, nós devemos despertar a essas possibilidades maiores em nós. Pois o que até agora, o que o homem recebe desse ser é apenas uma influência muito restrita. E isso o impele à busca constante de beleza, harmonia, poder e conhecimento maiores. Né, essa é uma influência, mas é uma influência ainda muito pequena, quer dizer, mas mesmo assim, nesse contexto, é isso que nos impele, né, a buscar constantemente a beleza, a harmonia, o poder, o conhecimento, coisas maiores. Mas, entanto, o primeiro processo do yoga é abrir as extensões desse ser interior, a fim de vivermos a partir daí, de dentro para fora, governando nossa vida externa pela luz e força interiores. Então, ao fazer isso, o homem descobre em si mesmo sua verdadeira alma, que não é essa mistura externa de elementos mentais, vitais e físicos, mas é algo da realidade por trás desses elementos, uma centelha do fogo divino único. Ele deve aprender a viver em sua alma e purificar e orientar o resto de sua natureza por essa virada em direção à verdade. Então, aí, de novo, é como o caminho de cada um, né? Porque, como, de certo modo, não tem uma receita que possa ser aplicada a cada um. Eu acho que abrir as extensões desse ser interior, quer dizer, é isso que é o primeiro processo desse caminho. E vamos tentar viver a partir, né, desse espaço interior, desse ser interior, de dentro para fora, e governar nossa vida externa por essa luz que está dentro. E quando isso acontece, aí descobrimos em nós mesmos, né, que a verdadeira alma, quer dizer, o que é que ela é, que não é essa mistura externa de elementos mentais, vitais e físicos, que muita gente confunde nessas emoções com a alma, né?
mas não é, quer dizer, a alma ainda não é isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que aprender a viver a partir daí, a partir dessa alma. Então, tem essa história que a gente talvez já deve ter falado aqui também, que se fala se dizia isso, assim, já nos tempos muito antigos, né, na Índia, justamente que o ser humano foi criado com todas as suas aberturas para fora, quer dizer, o olhar, o ouvir, falar, que tudo isso é uma coisa que nos atrai, como a gente, nos leva, né? Toda relação, tudo vem de fora. O aparente conhecimento, tudo a gente descobre a partir do fora. Quando tem esse mundo dentro, que seria inverter, né, essa relação, porque é não só visual e mental, mas é também emocional, quer dizer, independe do fora para ser feliz, independe do fora para se sentir completo, a gente sentir-se, está sempre, toda a nossa relação é com o fora, né? Quer dizer, o mundo dentro ainda é misterioso, ainda está adormecido, né, na maior parte. Então, assim, quando temos esse primeiro processo de autodescoberta, aí, pouco a pouco, começamos a abrir as extensões desse ser interior, a fim de vivermos a partir daí. Quer dizer, mais ele se estende, mais ele se amplia, mais essa descoberta se faz real. Então, é a partir daí que essa luz e força interiores vai começar, aos poucos, substituir essa exterioridade, né? Porque aí nós descobrimos nossa verdadeira alma, essa fagulha, centelha do fogo divino, esse divino que é único. Então, o ser humano, ele, o homem, deve aprender a viver em sua alma. E, a partir daí, purificar e orientar toda a sua natureza por essa virada em direção à verdade. Não devemos lembrar também que a verdade é a característica suprema da supramente. Quer dizer, a supramente é a luz e a força da verdade. Então, onde há falsidade, onde há mentira, quer dizer, a supramente não atua, né, nesse plano, né, onde justamente a verdade, onde não há essa verdade, quer dizer, essa verdade, de qualquer modo, é gradual, mas é como se essa aspiração à verdade deve ser aquilo que nos guia, né, porque se a gente quer realmente a humanidade um dia, quer chegar a essa transformação supramental, então, digamos, toda a vida que nós conhecemos como a vida humana normal deve ser realmente guiada pela luz da verdade. Mais tarde, pode seguir-se uma abertura ao alto e uma descida de um princípio superior do ser. Mesmo assim, isso não é de imediato, pois há muitas extensões de consciência entre a mente humana comum e a consciência verdade supramental. Essas expansões intermediárias devem se tornar acessíveis e seus poderes trazidos para a mente, a vida e o corpo e integrados neles. Só depois disso é que o poder completo da consciência verdade pode agir na natureza. O processo dessa autodisciplina, ou sadhana, é então lento e difícil, mas mesmo só um pouco disso já é um grande ganho, porque a liberação e perfeição últimas tornam-se mais possíveis. Então, vamos reler isso um pouquinho mais. Então, mais tarde, quer dizer, depois que houve já essa virada para dentro, né, se pode dizer, essa descoberta da alma, ou o início da descoberta da alma, e quando a gente pode sentir que a alma conduz até um certo ponto, mesmo que não seja totalmente ou todo o tempo, mas já há um movimento nessa direção. Então, depois disso, pode seguir-se uma abertura ao alto e uma descida de um princípio superior do ser. Mas mesmo isso não é assim logo, pois há muitas extensões de consciência entre nossa mente humana comum e a consciência verdade supramental. Então, há como que níveis, né? Também isso já foi visto, já foi falado aqui em várias ocasiões. Então, essas expansões intermediárias devem se tornar acessíveis, e seus poderes
trazidos para a mente, a vida e o corpo, e serem integrados neles. E só depois disso é que o poder completo da consciência verdade pode agir na natureza. Então, esse processo dessa autodisciplina, né, quer dizer, é assada, né, que se chama, é então lento e difícil, quer dizer, Cherubim não nos diz que isso é uma coisa fácil, ele nunca disse. Mas mesmo só um pouco já é um grande ganho, porque então possibilita, né, que a liberação e a perfeição últimos aconteçam. Então ele diz, é lento e difícil, mas só um pouco, né, quer dizer, é gradual, né? Então, assim, os primeiros passos já, os primeiros indícios, então isso já é um grande ganho, porque a liberação e perfeição últimas tornam-se mais possíveis. Então, às vezes, o que acontece, e ele nos diz isso em algum momento também, é que muitas pessoas chegam nisso, né, começam a ter essas expansões, né, essas coisas mais intermediárias, mas que são expansões. Então, muita gente para por aí e se acha já iluminado, sabe, começa a ter, se considerar já transformado mesmo algumas vezes, mas isso não é bem assim, não. Quer dizer, isso assim, são primeiros passos, né? Então, essa autodisciplina, ou sadhana, ele é lento e difícil, então não nos enganemos, né? Mas, ao mesmo tempo, só um pouco disso já é um grande ganho. O problema é não parar nesse grande ganho, né? Quer dizer, isso é uma etapa, e às vezes até uma pequena etapa. Mas isso possibilita justamente os próximos passos em direção a essa liberação espiritual e essa perfeição última, né? Há muita coisa que pertence aos antigos sistemas e que são necessárias no caminho. A abertura da mente para uma vastidão maior e para o sentido do self e do infinito, para aquilo que foi chamado a consciência cósmica, o controle dos desejos e paixões. Então, o ascetismo exterior não é essencial, mas a conquista do desejo e do apego e um controle do corpo e suas necessidades, sua avidez e seus instintos são indispensáveis. Então, isso essa abertura da mente para uma vastidão maior e para o sentido do self e do infinito, para aquilo que foi chamado a consciência cósmica. Então, justamente, a primeira é a consciência individual, que é essa abertura para dentro e ter essa descoberta da alma, como se fosse o primeiro passo no sentido dessa transformação maior. Então, é descobrir essa alma, quer dizer, descobrir esse ser interior, né? Quer dizer, o Purusha que habita em cada um, quer dizer, aquilo que Krishna nos disse, eu sou aquele que habita em cada criatura. Então, é esse o primeiro descoberta. Então, a segunda é a descoberta cósmica, da consciência cósmica, quer dizer, essa abertura para o sentido do infinito, do self. Mas, então, isso seria, assim, o segundo passo nessa abertura, né, nisso, né? Então, é o controle dos desejos e das paixões. Então, isso é importantíssimo. Então, a abertura da mente para uma vastidão maior e para o sentido do self e do infinito. Quer dizer, à medida que a mente se expande, quer dizer, que o interior também se abre, então é o sentido do self e do infinito, e é aquilo que se for chamado a consciência cósmica. Então, você tem primeiro essa consciência individual e vamos em direção a essa consciência cósmica. Então, isso são o que chama de aqui as coisas que são necessárias, né? E essas como que são experiências, assim, que foi sempre, né? Que é considerado experiências chaves nessa direção, e que isso vem dos antigos sistemas, que já descobriram isso há milênios, né? E estão sendo transmitidas ao longo dos milênios, e são como que básicas, assim, muito importantes no caminho. Então, o controle dos desejos e das paixões, quer dizer, isso também é uma das coisas assim, importantes no caminho. Quer dizer, não é um ascetismo exterior, isso não é essencial. Então, não é para vestir aquela roupa cor de laranja, né, do sannyasi, ser pobre e pedir e não querer nada, que não é isso. Mas é a conquista do desejo e do apego. Então, isso no Yoga Shrodin é assim, fundamental. Quer dizer, essa coisa do apego, quer dizer, a coisa não é o que se faz, o que se come, o que se veste, mas é não ter apego a isso. Então, tem um momento onde assim que ele diz, não é necessário nesse caminho justamente o ascetismo, essa pobreza,
Mas toda pessoa que busca um caminho espiritual deve ser capaz, justamente, de não ter esse apego, não ter esse desejo, não ter essa necessidade, que no sentido de que você pode ter tudo hoje e amanhã não ter, mas isso não altera em nada a sua atitude, o seu espírito interior. Quer dizer, você não tem desejos nem apegos. Se você tem, você pode usar isso da melhor maneira. E se você não tem, você também usa isso da melhor maneira. Quer dizer, não é isso que muda a sua atitude interior, essa coisa da igualdade interior, né? A conquista do desejo e do apego e um controle do corpo e suas necessidades. Sua avidez e seus instintos são indispensáveis. Então, há uma combinação, quer dizer, ele está sempre falando do yoga de Sri Aurobindo, quer dizer, do ensinamento de Sri Aurobindo. Então, nesse ensinamento, há uma combinação dos princípios dos sistemas antigos, quer dizer, o caminho do conhecimento mediante o discernimento mental entre a realidade e a aparência. Então, aí é o caminho do conhecimento. Então, assim, já nesse caminho do conhecimento, nós começamos justamente a ter esse discernimento entre a realidade, essa realidade que está por trás de tudo, e a aparência das coisas. Então, isso é um ponto. Então, depois você tem o caminho do coração, quer dizer, devoção, amor e entrega, e o caminho das obras. Quer dizer, ele está aqui nos dando, assim, uma coisa assim, muito sucinta, assim, muito, como se pode dizer, sintética, né? Essencial, dos princípios dos sistemas antigos, que é o caminho do conhecimento. E o que é o caminho do conhecimento? É quando a gente começa a discernir a realidade por trás e a aparência das coisas. Então, é como que isso é o conhecimento, que é uma coisa que vai se abrindo também, que é o Gnana Yoga, né? Quer dizer, é o yoga do conhecimento. Você tem depois o caminho do coração, que é devoção, amor e entrega, quer dizer, o Bhakta, e o caminho das obras, quer dizer, o Karma Yoga. Então, há uma combinação dos princípios dos sistemas antigos. Então, os sistemas antigos eram isso: o caminho do conhecimento, o caminho do coração e o caminho das obras. Isso também a gente já se sabe, né? Então, a esses princípios faz a vontade se retirar dos motivos interesseiros e se voltar para a verdade e o serviço de uma realidade maior que o ego. Então, isso aqui é muito interessante como ele coloca. A vontade se retira dos movimentos interesseiros. Então, essa vontade, ele não tem mais vontade de trabalhar para si mesmo, né? Quer dizer, para mim, quer dizer, eu quero isso, eu vou trabalhar assim, me dar muito, fazer economia para comprar um carro no fim do ano, por exemplo, assim, um super carro, quer dizer, pode ser, o carro pode ser uma necessidade, mas assim, mas não precisa ter um super carro. Então, isso já você retira esses motivos interesseiros e você vai se concentrar somente para essa verdade, né? E o serviço de uma realidade maior do que o ego. Isso é o yoga da Gita, quer dizer, isso a gente já também, quando a gente lê a Gita, quer dizer, é isso, você retira você, da sua intenção, a sua concentração, a sua determinação, se retira, que é uma coisa de qualidade, né? Se retira justamente dessas coisas mais, digamos, se diria, mais aparente, né? E se volta realmente essa verdade, essa intensidade da vida, esse motivo, esses motivos, né? Se voltam para uma realidade maior. Quer dizer, a nossa intensidade, a nossa intenção, a nossa vontade se volta realmente para uma realidade maior. Quer dizer, não é mais o meu ego que conta, mas é a manifestação dessa verdade maior. Pois todo o ser deve ser treinado de modo que possa responder a essa verdade e realidade, e ser transformado, quando for possível, para essa luz e forças superiores agirem na natureza. Então, do momento que há tudo isso que ele acabou de nos dizer aqui, e isso só, assim, é maneira de treinar o ser. Então, esse ser deve ser treinado a aplicar todo esse conhecimento para que a gente possa responder a essa verdade e realidade e ser transformado, quando for possível, para essa luz e forças superiores agirem na natureza. Porque essa luz e forças superiores vão agir através do ser humano, né? Mas para isso o ser humano tem que ser, quer dizer, esse ser dentro do nosso, dentro do ser humano, ele deve ser treinado. Então, o que o Shirobin está nos explicando aqui, de certa maneira, nos dizendo assim, bem
sinteticamente, é isso, né? Como treinar esse ser para que essa luz e forças superiores possam agir através, né, de cada um de nós. Então, nessa disciplina, a inspiração do mestre e nos estágios difíceis, seu controle e presença são indispensáveis. Por de outro modo, seria impossível atravessar tudo isso sem muitos tropeços e erros, e que impediriam toda chance de sucesso. Então, o mestre é alguém que se elevou a uma consciência e ser superiores, e é com frequência visto como manifestação e representação disso, quer dizer, disso tudo que ele falou aqui, né? Ele não só ajuda pelo seu ensinamento, mas ainda mais por sua influência e exemplo, mas por um poder de comunicar a outros sua própria experiência. Então, nesse ponto aqui, a gente pode se perguntar, mas então, se a gente precisa dessa inspiração do mestre, e mesmo em certos estágios, o controle, a presença do mestre, então como é que a gente faz, né? Cherubim e a mãe não estão mais fisicamente presentes. Mas, assim, eu acredito, isso é um, digamos, é um depoimento pessoal, que justamente que eles estão muito presentes. Então, quando assim, ele não só ajuda, quer dizer, o mestre, pelo seu ensinamento, e ainda mais por sua influência e exemplo, mas por um poder de comunicar a outros sua própria experiência. Então, isso para mim, assim, é basicamente a mãe de Cherubim. Quer dizer, ele não só ajuda pelo seu ensinamento, quer dizer, ele não só ajuda por isso que ele está nos dizendo aqui, mas pela sua influência, o seu exemplo, e por um poder de comunicar a outros sua própria experiência. Quer dizer, isso é o que o Cherubim nos deixou. Quer dizer, como a gente já insistiu aqui também tantas vezes, quer dizer, Cherubim, a grandeza, assim, o poder da palavra escrita de Cherubim, justamente, é que ele está comunicando a experiência dele. Quer dizer, ele não escreveu nada que ele não tenha vivido. Então, assim, para mim, essa influência e exemplo é o que ele nos deixa, né? Porque ele teve o poder de comunicar a outros, a nós todos, a sua própria experiência. Então, esse é o grande poder, justamente, da presença. E isso, justamente, nos traz a presença dele. Porque a gente pode se voltar para isso através de uma leitura, através de um chamado da alma, através de uma concentração mental, digamos, né, no seu nome ou na sua presença, que daí são chaves assim que a gente pode considerar nesse caminho que, como ele diz, é um caminho que é lento e que pode ser difícil. Então, esse é o ensinamento de Sri Aurobindo e seu método de prática. Não é o objetivo de Sri Aurobindo desenvolver religião alguma, tampouco amalgamar antigas religiões ou fundar uma nova, pois qualquer uma dessas coisas conduziria para longe de seu propósito central. O objetivo único desse yoga é um autodesenvolvimento interior, pelo qual cada um que o segue pode, no tempo, descobrir o self único em tudo e desenvolver uma consciência superior à mental, uma consciência espiritual e supramental que transformará e divinizará a natureza humana. Então, esse é o ensinamento de Sri Aurobindo e seu método de prática. Então, o objetivo não é desenvolver religião alguma, nem amalgamar antigas religiões ou fundar uma nova, porque muitas pessoas interpretam dessa maneira. Então, o yoga integral é botar tudo junto, fazer uma sopa e tal. Mas então não é isso. Quer dizer, não é, o Sri Aurobindo não veio aqui para fundar nenhuma religião nova ou nenhuma, né, como ele diz aqui, uma amálgama de diferentes crenças, né? Porque isso conduziria longe de seu propósito central. Então, o objetivo único desse yoga é um autodesenvolvimento interior, pelo qual cada um que o segue pode, no tempo, descobrir o self único em tudo. Quer dizer, essa realidade suprema por trás das aparências, e, nesse momento, desenvolver uma consciência que é superior ao mental, a esse plano mental onde nós vivemos, né? Então, o que é isso? Isso é uma consciência espiritual e supramental que transformará e divinizará a natureza humana.
Então, o objetivo do meu yoga é transformar a vida, fazendo descer nela a luz, o poder e a beatitude da verdade divina e suas certezas dinâmicas. Esse não é um yoga de um ascetismo que se afasta do mundo, mas um yoga da vida divina. Então, o universo certamente é, ou foi até agora, em aparência, um jogo brutal e devastador, com o dado da sorte predisposto em favor da escuridão, dos senhores da obscuridade, falsidade, morte e sofrimento. Então, o objetivo do meu yoga é transformar a vida, com fazendo descer na vida a luz, o poder e a beatitude da verdade divina e suas certezas dinâmicas. Então, esse não é o yoga, ele sempre nos repete isso, né? De um ascetismo que se afasta do mundo, mas um yoga da vida divina. Então, assim, a gente volta a essa coisa do coletivo, quer dizer, não é yoga de um ascetismo que se afasta do mundo. Que, como ele diz, isso foi foi grandes momentos, assim, digamos, na humanidade, mas nunca mudou a natureza humana e nunca mudou, digamos, a vida humana, né? Mas então, esse yoga é o yoga da vida divina. Então, vem essa coisa mais do coletivo, né? Quer dizer, essa coisa da importância desse crescimento coletivo, que não é mais somente um crescimento individual, solitário, assim, para se realizar a si mesmo, mas é mais uma coisa que vai, que se expande, e com essa expansão, como que atinge mais, vai mais longe, vai abrindo, né? E criando justamente essa vida divina, que a vida divina é a vida que tem que se manifestar justamente em todos os planos da consciência, em todos os níveis, né, de evolução, e que tem que se manifestar realmente na sociedade, que tem que se manifestar na política, tem que se manifestar na organização, que tem que manifestar em tudo. Quer dizer, é um yoga da vida divina, quer dizer, toda a vida que tem que se tornar divina, que é uma coisa que está longe, né, assim, quando a gente pensa, mas assim, mas é o programa, né, evolutivo, o programa evolutivo é esse, né? Então ele diz, o universo certamente é, ou foi até agora, em aparência. Então, de novo, Cherubino, essa assim, ele fala a realidade, ele lembra que no início desse texto ele fala justamente desse discernimento, quer dizer, assim, o conhecimento é a gente conseguir justamente ver ou discernir, ou, como se pode dizer, estar conectado, né, assim, com essa realidade que pode dar aparências, que não se perder na aparência das coisas, né, porque é uma aparência. Então, em aparência, ele foi até agora um jogo brutal, devastador, e é isso também a gente vê, né, quer dizer, é o que nossos olhos e sentidos estão vendo agora. Então, como se o dado da sorte, quer dizer, como se o acaso fosse predisposto em favor da escuridão, dos senhores da obscuridade, da falsidade, da morte, do sofrimento. Mas, bom, isso em aparência, né, ele diz. Mas devemos tomá-lo como ele é e encontrar, se rejeitarmos o modo de escapar dos antigos sábios, é encontrar o caminho para conquistar. A experiência espiritual mostra que detrás disso tudo há um vasto terreno de igualdade, paz, calma, liberdade. E que só ao entrarmos nele que poderemos ter o olhar que vê e esperar adquirir o poder que conquista. Isso aqui também é um programa, né? Então, nós, primeiro, assim, rejeitarmos o modo de escapar dos antigos sábios, que era escapar mesmo. Quer dizer, assim, digamos, isso que está acontecendo é uma aparência, então eu não vou interferir, vou ficar aqui meditando o dia inteiro e pronto. Então, assim, vamos escapar disso tudo, porque o que eu quero é a minha liberação. Então, a experiência espiritual mostra que detrás disso tudo há um vasto terreno de igualdade, paz, calma e liberdade. E que é só entrarmos nele, então poderemos ter o olhar que vê e esperar adquirir o poder que conquista. Quer dizer, não basta só
entrar nesse vasto terreno de igualdade, paz, quer dizer, ele existe, mas não basta só você entrar e se retirar do mundo e ficar nele. Mas é só entrarmos nele, então poderemos ter o olhar que vê e esperar adquirir o poder que conquista. Quer dizer, o poder do espírito, o poder da alma, né? Na ação, na, enfim, no trabalho, na ação. Mas justamente essa ação é uma ação que é ação, o poder da força espiritual. Quer dizer, é uma coisa que a gente não, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, né? Não sabe muito bem como a gente pode adquirir ou como pode ter esse poder, esperar adquirir esse poder. Então, temos só que continuar, né? Temos só que continuar explorando e fazendo o trabalho que a gente faz com a maior sinceridade possível. Mas é realmente um programa de vida, né? De vida que vai além dessa vida, vai muito mais além de cada vida individual, né? Vai assim, muito mais. Então, aqui vem uma série de definições que ajudam, assim, completam, né, o texto que Sri Aurobindo nos diz. Então, isso também são definições de Sri Aurobindo. Então, nirvana significa extinção, não necessariamente de todo o ser, mas do ser como o conhecemos. Extinção do ego, do desejo da ação e mentalidade egoísticas. Nirvana é a extinção das limitações provenientes do ego, mas não de toda possibilidade de manifestação, visto que pode ser experienciado mesmo no corpo. No budismo ortodoxo, significa, de fato, uma desintegração, não da alma, porque nesse budismo, a alma, quer dizer, isso não existe, mas de um conjunto, um composto mental, ou uma corrente de associações, ou samskaras, que confundimos com nós mesmos. Então, Sri Aurobindo, aí, de novo, ele fala da sua própria experiência, que Sri Aurobindo, ele teve a experiência do Nirvana, ele ficou vários dias nesse nível do Nirvana, nesse plano, justamente, mas ele ficou vários dias e ele tinha essa certeza que não era isso, que isso não podia ser o final, né, da realização espiritual, que isso não podia ser o final. Então ele ficou, permaneceu e foi como que insistindo, né, assim, aí até que isso se abriu e ele realmente assim entrou numa realidade que era, digamos, de certo modo maior do que esse estado de nirvana. Então no budismo ortodoxo significa de fato uma desintegração não da alma, porque o budismo não existe no budismo esse conceito, né, de alma, mas significa uma desintegração de tudo isso que a gente pode considerar a individualidade, né, o ser, né, o que somos, quer dizer, a mente, o que se acredita, quer dizer, isso tudo que se considera o indivíduo, as características, né, de cada um, então isso tudo se desintegra, né? E então é isso que o Sr. Bino diz, quer dizer, é isso tudo que nós consideramos e confundimos com nós mesmos, porque nós mesmos somos a alma. Então, mas como não existe alma no budismo, não tinha essa crença, então o que desintegra é tudo isso que nós consideramos nós mesmos, quer dizer, essa individualidade com todas essas características que ele descreve aqui. No Vedanta ilusionista, Nirvana significa não uma desintegração, quer dizer, ele falou antes do budismo ortodoxo, e aqui ele nos fala no Vedanta ilusionista. Então, Nirvana significa não uma desintegração, mas um desaparecimento de um self individual falso e irreal no self único real, ou Brahman. É a ideia e a experiência da individualidade que assim desaparece e cessa. Podemos dizer, uma falsa luz que se extingue, nirvana, na luz verdadeira.
Então, aí eu acho que isso que ele está se referindo é àquela corrente assim que considera que a criação é maia, que é uma ilusão. Então, justamente esse self individual que cada um, esse self que cada um traz, então esse self tem que se entrar, como que ele desaparece no self único, no Brahman. Então, essa individualidade, isso que nós experienciamos, né, como individual, como ser individual, como pessoa, então ela desaparece e cessa. É como se fosse, ele diz, uma falsa luz que se extingue na luz verdadeira. Na experiência espiritual, algumas vezes é a perda de todo o sentido de individualidade em uma consciência cósmica sem limites. O que era individual permanece apenas como um centro ou canal para o fluir de uma consciência e força cósmicas. Então a gente passou, digamos, da experiência individual que se desaparece, né, como uma luz na luz verdadeira, mas então também existe na experiência espiritual essa individualidade que se perde na consciência cósmica sem limites. Então, o que era individual permanece apenas como um centro. Eu não sei nem como descrever isso ou dizer mais, porque eu não sei, eu não tenho experiência. Eu estou lendo em voz alta, que o Cherubim nos diz. Então, o que era individual permanece apenas como um centro ou um canal para o fluir de uma consciência e força cósmicas. Quer dizer, eu não tenho muito para dizer sobre isso. Quer dizer, a força cósmica ele falou já antes, né, tem essa primeira descoberta da alma, que é a descoberta individual, e a próxima seria, o próximo passo, essa expansão na consciência cósmica. Mas isso assim, na consciência. Então, eu não sei se ele se refere a isso, e aí eu prefiro não dizer muito sobre isso, porque isso não é uma coisa que, uma experiência que seja próxima, assim, de nós, né? Essa consciência cósmica. E o que que seria dizer esse canal? Então, aqui vamos continuar, porque eu não sei muito o que dizer aqui sobre isso. Ou pode ser a experiência da perda da individualidade em um ser e consciência transcendente, quer dizer, além do cósmico, em que o sentido do cosmos e do indivíduo desaparece. Ou ainda pode ser uma transcendência que percebe e sustenta a ação cósmica. Nirvana é um passo em direção à vida divina. Quer dizer, eu acho que é essa que ele fala aqui. Quer dizer, o Nirvana pode ser a experiência da perda da individualidade em um ser e consciência transcendentes. Então, ele explicou a alma, que é a descoberta da alma, o primeiro passo justamente individual, cósmico, e agora ele nos leva justamente à individualidade na transcendência, que ainda não é mais o sentido do cosmos e do indivíduo, que isso desaparece. Ou pode ser também uma transcendência que percebe e sustenta a ação cósmica. Então, nesse sentido, a nirvana é um passo em direção à vida divina. O desaparecimento da individualidade falsa e separativa é uma condição necessária para realizarmos nosso verdadeiro ser eterno e vivermos nele, vivermos divinamente no divino. Mas isso nós podemos fazer no mundo e na vida. Então, o Shabbat nos diz também em algum momento, né, que a consciência instrumental, ela não faz essa individualidade desaparecer. Ele não é um desaparecimento, como diz aqui, uma coisa que se anula numa coisa maior, mas justamente ela dá o sentido da verdadeira individualidade, e é isso que ele diz. Tudo isso, né, esse desaparecimento da individualidade falsa, essa individualidade que separa. Então, isso é uma condição necessária para realizarmos nosso verdadeiro ser eterno, né? Vivemos nele, vivemos divinamente no divino, quer dizer, não é apagar-se, não é uma coisa que desaparece, né? Mas vivermos divinamente, quer dizer, viver na consciência e com a consciência, e podemos fazer isso no mundo e na vida. Quer dizer, não é necessário retirar-se da vida, podemos fazer isso no mundo e na vida. Então, ele vem aqui nos traz isso também, essa definição que nós já lemos aqui em algum momento,
E, e podemos, assim, repetir, porque sempre, às vezes a gente esquece, né? A gente lê, esquece, e é bom lembrar. Então, a gente tem essa diferença, né? Paz, o que é calma, a quietude, o silêncio, que às vezes a gente não consegue ver bem as diferenças, né? E aí Sri Aurobindo nos ele diz isso em sânscrito, né? Em português, paz, calma, quietude e silêncio, e vai nos dizer um pouco qual é a diferença disso. Então, quietude é uma condição em que não há agitação ou perturbação, calma é uma condição de parada, de não moção, que nenhuma perturbação pode afetar. Então, é a condição menos negativa que a quietude. Então, a quietude é onde não há, e calma é a condição que é uma parada, nenhuma perturbação. Então, não tem essa coisa negativa. Calma não é isso, não é aquilo. Calma é. Então, a paz é uma condição ainda mais positiva. Traz nela um sentido de repouso e liberação seguros e harmoniosos. Então, o silêncio é um estado no qual não há o movimento da mente ou do vital. Ou então, uma grande tranquilidade que nenhum movimento de superfície pode trespassar ou alterar. Então, esse aqui, o Cherubim coloca isso aqui como realmente são experiências espirituais, né? A experiência de quietude, da calma, da paz, do silêncio. Então, ele está falando aqui desses níveis, dessas experiências espirituais, e, e que às vezes a gente tem ideias, né, sobre isso, a gente tem conceitos, tem até talvez até experiências às vezes, né, de um silêncio, a experiência de uma calma, quer dizer, cada um pode ter a experiência. E a coisa é como manter essa experiência, como sustentar essa experiência e fazer disso a presença em nossa vida, né? Essa presença aqui na ação, em tudo, nas relações, quer dizer, em tudo, a gente pode ter essa quietude, essa calma, essa paz, esse silêncio interior. E que silêncio não é só fechar a boca e ficar quieto, né, sem falar, mas silêncio é também um estado interior. Quer dizer, silêncio pode ser também uma vastidão, né, uma coisa que, uma paz, quer dizer, tudo isso são experiências interiores, né, que a gente pode tentar viver na vida. Então, quietude é antes negativa, é a ausência de perturbação. Calma é uma tranquilidade positiva que pode existir malgrado todas as perturbações de superfície. Paz é uma calma aprofundada em algo que é muito positivo, chegando quase a ananda, tranquila e sem ondas. Silêncio é a ausência de toda moção de pensamento ou de outra vibração de atividade. Calma é a quietude forte e positiva, firme e sólida. Quietude normal é mera negação, apenas ausência de perturbação. Então, se eu penso no silêncio, por exemplo, é onde Sri Aurobindo, digamos, vivia, né? Quando ele disse que ele pensava quando queria, e esse silêncio mental, quer dizer, desde que ele teve a experiência, que a gente já foi falado aqui várias vezes, aquela experiência dele do silêncio mental, então, desde aquele momento, ele viveu no silêncio mental. Isso ele diz, assim, respondendo a discípulos, e tal, que ele pensava quando queria. E claro, como ele escreveu, quer dizer, ele escreveu tudo o que ele escreveu naquela época, a partir de 1914, nesse estado de silêncio, né? Então, ele como que ele ia se escrevendo, né? Mas aí não havia nenhuma agitação, nenhum pensamento, não havia nada. Ele era como um receptáculo, assim, transparente, onde tudo podia passar, assim, na sua pureza original, porque não havia rumor, não havia crítica, não havia análise, não havia nada disso, era uma coisa que simplesmente fluía nele, né? E os outros a gente nem fala, que é tudo de calma, que imagina o Cherubim vivia nisso, que não, e define assim com muita. Então a calma, por exemplo, é uma coisa que a gente diz às vezes, não, eu tenho que ficar mais calmo, a pessoa está muito agitada, buscar uma calma e tal.
Então, a quietude é forte e positiva, é sólida. Então, a quietude normal é simplesmente dizer, não sejamos agitados, a gente tem que se acalmar, é ausência de perturbação, né? Isso não é a coisa mais aparente, né, na vida. Mas, digamos, a calma também é uma atitude interior, quer dizer, é uma experiência espiritual, esse estado de calma. Então, de novo, paz é uma quietude profunda, na qual nenhuma perturbação pode chegar. Uma quietude com o sentido de segurança e liberação estabelecidos. No silêncio completo, não há pensamentos. Os pensamentos chegam, mas são sentidos como algo que vem de fora e que não perturba o silêncio. Silêncio da mente, a paz e a calma na mente são as três coisas que são muito, muito próximas, e uma traz a outra. Então, ele fala alguma coisa também sobre o centro de consciência, os chakras. Então, a alma, segundo nossa psicologia, está conectada com a pequena personalidade exterior por certos centros de consciência, os quais começamos a perceber pelo yoga. Então, os centros interiores estão, na maior parte, fechados ou dormentes. Abri-los e torná-los despertos e ativos é um dos objetivos do yoga. Então, imagino quando ele fala que o yoga, ele não está falando só através das asanas. Então, ele fala também, imagino, da concentração, ele fala da meditação, ele fala do poder da consciência, que isso pode ser também, também, eu imagino, e sobretudo, a maneira de ir despertando, né, torná-los ativos, é um dos objetivos do yoga. E isso, com certeza, faz parte do que ele chamou a atenção antes, né, de justamente essa coisa que desce também no corpo, né, no vital, nessas energias todas, que isso tudo tá ligado, né, são descobertas, percepções, experiências, né, que são ligadas ao vital e ao físico. Então, os centros dos chakras são em número de 7. Então, o lótus de 1000 pétalas no topo da cabeça, o Agnya Chakra, que é ligado à vontade, à visão, ao pensamento dinâmico, e se coloca se situa no meio da testa. Então, o centro da garganta, quer dizer, a mente que exterioriza. Eu aqui devo estar fazendo isso, né? Que estou falando, então, isso, né? Devo estar trabalhando esse centro aí. O lótus do coração, centro emocional, então o psíquico está atrás dele. O umbigo, o vital superior propriamente dito, e abaixo do umbigo, o vital inferior, e o Muladhara, que é o físico. Então, isso é uma coisa assim também que é bastante conhecido, muito ligado justamente ao trabalho com asanas, e isso eu acho que as pessoas conhecem, não precisa explicar muito sobre isso, né? Todos esses centros estão no meio do corpo. Supõe-se que sejam ligados à corda espinhal. Mas, de fato, todas estas coisas estão no corpo sutil, Sukshma Deha. Embora a sensação de suas atividades é como se fossem no corpo físico, quando a consciência está desperta. No processo de nosso yoga, cada um dos centros tem um uso psicológico e uma função geral fixos, que servem de base a todos os seus poderes e funcionamentos especiais. Então, essas coisas não estão no corpo físico, mas no corpo sutil. Mas é a sensação, quando se começa a trabalhar o despertar desses, imagina as suas atividades, a gente o sente no corpo físico, porque aí no corpo físico a consciência está desperta. E é o plano que a gente conhece melhor, é o plano físico. Esse plano mais sutil ainda é muito desconhecido, né? Então a gente, como que, para poder definir talvez essas experiências,
isso, o corpo físico como que atrai. Então, quando a gente se identifica com o corpo físico e acha sempre que nós somos esse corpo físico, então é como que isso é traduzido, é lido como se fosse no corpo físico, quando a consciência está desperta. Talvez também quando estamos adormecidos ou assim, talvez então a experiência seja outra. Mas quando estamos despertos, então isso se sente como se fosse no corpo físico. Então, no processo de nosso yoga, cada um desses centros tem um uso psicológico e uma função geral fixos, que servem de base a todos os seus poderes e funcionamentos especiais. Então, o Muladhara governa o físico, até o subconsciente. O centro abdominal, Svadhisthana, governa o vital inferior. O centro do umbigo, Nabi Padma ou Manipura, governa o vital mais amplo. O centro do coração, Hriti Padma ou Anahata, governa o ser emocional. O centro da garganta, Vishuddha, governa a mente expressiva e que exterioriza. O centro entre as sobrancelhas, Agna Chakra, governa a mente, a vontade, a visão, a formação mental dinâmicas. O lótus de 1000 pétalas, Sahasrara, acima, comanda a mente pensante superior. Abriga a mente iluminada, que é ainda mais alta, e no seu ponto mais alto abre-se a intuição, através da qual a sobremente pode ter comunicação com o resto, ou então, por uma diretividade inundante, pode ter um contato imediato. E quando se chega a esse nível acima da cabeça, né, no topo da cabeça, então ela comanda a mente superior, a mente pensante, abriga, que nela se encontra a mente iluminada, que é ainda mais alta, e ainda no mais alto é a intuição. Então, é através dessa intuição que a sobremente, então, assim, atenção, não é a supramente, é a sobremente, que é o último nível, assim, digamos que a gente pode ainda, o mental ainda pode ter um acesso, né? Esse mental que se desenvolve, pode ter essa comunicação com a sobremente, e pode ter esse contato com ela direto, assim, inundante, imediato. Então, o Kundalini, que é um negócio assim que está muito. As pessoas se sentem são muito atraídas, né, pela assim, despertar da Kundalini. Então, tem assim, se pode dizer, práticas e 1000 yogas da Kundalini, essas coisas, eu ouço falar disso. Então, assim, Shri Aurobindo também nos diz alguma coisa. Então, ela é a força iógica dormente no Muladhara e encoberta nos outros centros pela consciência comum. Então, a energia na Kundalini é a energia da mãe. Ela está aqui enrolada e dormente em todos os centros de nosso ser interior, nos chakras. E na base está o que se chama no Tantra a Kundalini Shakti. Mas ela está também acima de nossa cabeça, enquanto força divina. Ali ela não está evoluída, adormecida, mas desperta, que sabe, né? Sabendo, potente, expandida e vasta. Ela está ali esperando pela manifestação, e para essa força devemos nos abrir, para o poder da Mãe. Então, assim, é interessante isso aqui, porque Shrubi nos diz justamente que deve haver essa descida. Quer dizer, não é provocar tanto essa subida, porque isso pode ser, não seria assim como que muito indicado, mas no Yoga Shri ele trabalha com isso, ele faz descer essa Kundalini superior, essa Kundalini que é a força divina, porque ali ela não está adormecida, ela está desperta. Então, nos abrir para essa força, né, para o poder da mãe. Então, é uma coisa que é muito bom, que assim que se esclareça, porque as pessoas, a maioria do que eu ouço falar, o que chega até assim, a minha informação, é como que a concentração é sempre a partir do baixo, quer dizer, fazer subir, despertar essa Kundalini. Mas também não diz justamente que ele não fala disso, mas ele nos diz que ela está acima de nossa cabeça, enquanto força divina. E ali, como ela está desperta, ela é sábia, ela é potente, ela é expandida,
Então, é para essa força que devemos nos abrir, para o poder da mãe. Quer dizer, é esse poder que deve descer, é esse poder que deve iluminar, quer dizer, não é essa subida que vai abrindo, mas uma coisa que já está aberta, essa mãe divina, essa força divina. Então, ela é que tem que ser chamada para descer, abrir, iluminar todos esses pontos no corpo. Isso eu já vi, já li em Cherubindo, e talvez nós já, aqui nesse nosso encontro, já se tenha falado disso, mas não me lembro. Então, sobre o yoga, aqui eu pus um asterisco, que yoga não é uma questão de teoria ou de dogmas, como a filosofia ou a religião popular, mas é uma questão de experiência. Então, a experiência que confirma a existência de um ser consciente, universal e supracósmico, ao qual o yoga nos une. Então, essa experiência é tão válida quanto a experiência do mundo físico. Então, o yoga procede por uma união consciente. O ser consciente é seu instrumento. Uma união consciente com o inconsciente não pode ser, porque o ser consciente é o instrumento. Então, essa coisa da experiência é uma coisa assim, muito importante, assim como a gente falou no início, é o grande poder de Sri que ele nos fala, tudo que ele escreveu é a partir da experiência dele, quer dizer, o que ele viveu. Então, assim, essa coisa que o saber, justamente, esse conhecimento, assim, que não tem a experiência, assim, vivida. Então, é sempre esse conhecimento mental, quer dizer, esse é o grande problema da mente, né? Quer dizer, essa coisa da experiência. Então, essa experiência é o quê? É a experiência que confirma a existência de um ser consciente universal e supracósmico ao qual o yoga nos une. Então, essa experiência é tão válida quanto a experiência do mundo físico. E Shobin nos disse muitas vezes, quer dizer, o yoga é uma ciência, porque justamente foi o resultado, é o resultado de experiência de todos esses seres, assim, desde milênios, que, de certo modo, tiveram experiência, puderam codificar, através justamente dessa experiência, não só de uma pessoa, de um indivíduo, mas de muitos. E, de fato, havia, sim, esses debates, esses encontros, né, desses conhecedores, que justamente não era para saber quem era o melhor ou quem sabia mais, mas para confirmar experiências e ir mais longe nessa experiência, né? Quer dizer, ir descobrindo justamente até onde se pode ir, explorando campos enormes de conhecimento, justamente de manifestações. Então, assim, o yoga procede por uma união consciente. Então, através da experiência, essas experiências são tão válidas quanto uma experiência de laboratório, né? Só que os instrumentos de medir a experiência, os instrumentos são diferentes. Então, isso procede por uma união consciente, quer dizer, isso é o yoga. E o ser consciente é o instrumento, né, desse yoga. Então, uma união consciente com o inconsciente não pode ser, porque então esse inconsciente teria que ser transformado, teria que ser levado justamente a... E esse também é o trabalho, quer dizer, esse inconsciente ele vai se manifestando, ele vai porque a divindade está oculta nele. Né? Então, é com essa divindade, é com esse oculto, essa coisa que está, com esse desvelar dessa coisa escondida, que a gente cresce, né? Quer dizer, que ajuda o crescimento evolutivo, que ajuda, digamos, a manifestação, justamente, a poder se tornar cada vez mais real, cada vez mais material, cada vez mais presente, né? Então, esse texto que segue até o próximo com o subtítulo foi escrito meio de memória, digamos assim, né? A partir de notas pessoais. Quer dizer, sempre a partir de Chorobindo, mas é uma coisa que, como que foi vindo à minha memória, e eu fui tomando notas, e aí estou aqui compartilhando aqui esse material. Então, todo yoga é a ação pela qual a mente e a alma humanas, que não são ainda divinas, mas sentem em si mesmas o impulso e a atração divinos, voltam-se para a descoberta de seu ser superior. Como o objetivo do yoga é união, seu início deve ser sempre a busca do divino, uma necessidade intensa de certo tipo de contato,
de proximidade, de posse. Então, assim, a posse, nesse sentido, a gente entende, né? Posse é quando você tem o conhecimento, você possui esse conhecimento, que não é uma coisa assim que você pensa, que você imagina, mas é a necessidade de um certo tipo de contato, de uma proximidade, né? De possuir justamente esse conhecimento, de possuir esse contato, quer dizer, e possuir justamente no sentido de que não são coisas mais assim que acontecem por acaso, uma experiência, um tipo de contato, uma sensação de proximidade, quer dizer, quando possui, é como que é uma coisa que está no ser, que está em cada um. Então, você tem isso, você não é que uma coisa que passa, né, ocasionalmente, mas é uma coisa que está presente e faz parte da nossa vida, né? Então, eu imagino aqui, porque a alma, quer dizer, a alma é divina, a alma não tem, a alma não é humana. Então, eu acho nesse sentido, justamente, a alma humana, da mente e a alma humanas, é essa, digamos, a alma que Sri Aurobindo chama alma de desejo, quer dizer, essa alma que se identifica com justamente essa parte mais exterior, né? A alma, assim, o momento que se encarna, tem um momento na alma que era como que se esquece de onde ela vem, ou quem ela é, e se identifica com esse ego de desejo e acha que é isso a alma. Então é um momento também na evolução de cada um, onde isso também, essa alma também tem que se liberar, né, desse engano, desse ego, para que ela realmente possa ser ela mesma, né, que é a alma divina, a sua origem divina. Então o Yoga Shri Aurobindo é integral, seu objetivo é transformar a existência, tem uma meta dinâmica, a união criadora com o divino, nos diz de aceitar a vida, encarar a vida e viver para o divino, e divinizar a vida. Uma supramentalização coletiva e insiste tanto na ascensão quanto na descida. E isso foi também esse último ponto aqui, é um ponto assim que caracteriza, digamos, e diferencia o yoga de Sri Aurobindo de outros. Quer dizer, não é tanto se liberar da vida ou você subir e ficar nos planos mais elevados, que, como ele diz, muitos já fizeram isso, mas, digamos, o grande desafio, justamente, é baixar essa consciência, né? Baixar a supramente. Quer dizer, isso foi o yoga de Sri Aurobindo e o que ele fez, justamente. E por isso se retirou. Quer dizer, por isso Sri Aurobindo ficou retirado por quase 25 anos, porque foi isso que ele fazia, que ele trabalhou sobretudo nessa descida, fazer descer a supramente no plano físico. Então, a evolução espiritual da Prakriti Purusha, a evolução fenomênica, descobriu os métodos de yoga e, por meio disso, as três realizações soberanas. Então, as três realizações soberanas foi aquilo que nós, já foi dito aqui também no Sri Aurobindo, quer dizer, o um eterno em múltiplos transientes, quer dizer, o um em cada um, quer dizer, o Purusha individual, é isso que o Sri Aurobindo fala, essa descoberta da alma, quando a alma realmente conduz a vida. Então, isso é a descoberta do um eterno em múltiplos transientes, quer dizer, a alma em cada um de nós, e identificar, reconhecer a alma no outro, então isso é em múltiplos transientes. Então, a consciência é única em muitas consciências. Então, isso aqui já é, digamos, num plano mais cósmico, num plano mais vasto. Então, você vê realmente essa consciência que é uma e que já está no nível da consciência, né? Não é mais múltiplos transientes, né, que passam, se reencarnam e tal, mas é a consciência única em muitas consciências, porque somos todos como que feitos, né, manifestações dessa consciência. Então, ele sou eu e eu sou o Brahman, o eterno. O self transcendente no ser humano individual é tão completo porque é identicamente o mesmo que o self transcendente no universo. O ser humano que conhece seu inteiro self conhece o universo inteiro. Bonito isso, muito bonito. Então, ele sou eu e eu sou o Brahman, o eterno.
O self transcendente no ser humano individual é tão completo porque é identicamente o mesmo que o self transcendente no universo. Então, o ser humano que conhece seu inteiro self, conhece o inteiro universo. Então, descobrimos que o fato maravilhoso de que não só a morte é apenas uma aparência, um aspecto, mas a vida também. E para além da vida e da morte, existe uma condição que é mais verdadeira e mais permanente que ambas, a vida e a morte. Então, o fato maravilhoso de que não só a morte é apenas uma aparência, mas a vida também é uma aparência. E, de fato, como que tem um capítulo, né, na vida divina que é dedicado a isso. E, e quando ele diz, quer dizer, finalmente, a morte, como a gente imagina, como que não existe, porque a vida continua, quer dizer, mesmo um corpo considerado morto, a vida nele continua, quer dizer, ele se desintegra, ele se torna terra, ele se torna árvore, ele se torna vida de novo, quer dizer, então é um processo de transformação contínua. E isso também é uma coisa que a própria ciência, né, já, de certo modo, já descobriu. Então, mas aqui no caso do yoga, a gente descobre que para além da vida, para além da morte, existe uma condição que é mais verdadeira e mais permanente, porque é eterna, né? Que ambas, a vida e a morte. Então, assim, são coisas também que, no caso, estou falando aqui, estou lendo, né? Mas, assim, essa experiência nós não temos, quer dizer, talvez algumas pessoas, mas, assim, eu pessoalmente não tenho, mas só tenho essa certeza de que é assim, de que existe uma condição que está além disso. Mas tem um fato muito real, justamente, na condição humana, é o fato que a gente se identifica com o corpo. Então, a gente acha que eu sou esse corpo, né? E é isso que dá à morte, essa coisa tão trágica, né? Tão terrível, porque a gente acha, né? Acredita profundamente que esse corpo sou eu. Mas Shirobino nos diz assim, olha, não é que a alma habita o corpo habita na alma, porque a alma é maior do que o corpo. Então, além da vida e da morte, existe essa condição outra, que é permanente, que é eterna. Então, isso também faz parte, né, do nosso trabalho evolutivo, é, sair como é que a gente diz, dessa crença, né, sair desse negócio que nos agarra, né, que é a história de Savitri, finalmente, né? A gente, essa, essa conquista, né? E justamente em Savitri, até a morte mesma, ela não é o que parece, né? Quer dizer, tem isso também. Também a morte, quando isso aparece, né? Quer dizer, ela é outra coisa também. Então, você tem descobrindo o sentimento maravilhoso da presença do Senhor em todas as coisas, seja riqueza, seja pobreza, quer dizer, seja na dificuldade, seja na alegria, seja na glória, seja na miséria, quer dizer, é o Senhor, né? É o Senhor, essa presença, né? Assim, de que finalmente tudo é Ele e não existe nada que não seja Ele. Então, expressões usadas por Cherubino e algumas criadas por ele, como circumconsciente, consciência do meio em que vivemos. Então, é um circumconsciente ou consciência do meio ambiente, que não confundir com o significado usado atualmente, que é ligado à natureza, ao meio físico em que vivemos. Mas Cherubino fala aqui em que são determinadas nossas imperceptíveis conexões com o mundo exterior. Então, o circumconsciente é uma consciência desse meio, dessa coisa que existe, né? Que nossas conexões impercebíveis com o mundo exterior, ou as coisas que, como ele nos diz também em algum lugar, que a gente não tem ideia das energias, assim, das forças que circulam em torno de nós, né? Então, são essas coisas que a gente chama o circumconsciente, né? A gente fala meio ambiente porque não tem outra expressão. Então, isso é muito bom que o Cherubino cria essas palavras e a gente vai aprendendo, né? Assim, a distinguir coisas, né? Mas esse subconsciente são essas coisas que são
que determinam nossas imperceptíveis conexões com o mundo exterior. Então, quantas coisas a gente faz, porque a gente não percebe que essas coisas vêm de algum outro ponto, de alguma outra energia, de alguma outra força que tá por aí, né? Então, isso é que eles chamam de círculo consciente. Então, é algo que todo ser humano traz em torno de si, fora de seu corpo, mesmo quando não percebe, pelo qual, nesse campo circunconsciente, ele está em contato com os outros e com as forças universais. É através disso, desse circunconsciente, que pensamentos, sentimentos, etc., de outros, eh, passam para a pessoa. É através disso também que ondas da força universal, desejo, sexo, etc., chegam e tomam posse da mente, do vital e do corpo. Porque estão aí essas coisas, né? Essas forças todas, essas energias estão aí. E, e é através delas que tudo isso passa para a gente, né? Então, são ondas de força universal, né? Então, o subliminar tem uma formação de consciência que se projeta além desses invólucros, mental, vital, físico sutil, físico grosseiro. Então, disso forma um círculo consciente, uma parte de si mesmo que é circundante, pela qual recebe os contatos do mundo e pode percebê-los e lidar com eles antes que entre. É aquilo que eu falo do pensamento, né? Quer dizer, sentir o pensamento que vem e você rejeita. Foi a experiência que o Cherubim, de fato, teve quando ele fez esse trabalho com o Lele, né? Aquele yogi lá, quando ele teve o silêncio mental. Que ele via os pensamentos chegarem e rejeitava, né? Então, você recebe os contatos do mundo, pode percebê-los e lidar com eles antes que entre. Hum. Tem muito que aprender, né? Então, o subconsciente e a consciência do ambiente são duas coisas bem diferentes. O que está armazenado no subconsciente, impressões, memórias, elevam-se daí para entrar nas partes conscientes. No ambiente, nesse círculo, né, que ele fala, as coisas não estão armazenadas e fixas, elas se movem. Este é um campo cheio de mobilidade, um campo de vibração ou de passagem de forças. Eu acho que isso também está claro, né? Quer dizer, no subconsciente as coisas estão armazenadas, estão ali guardadas, estão ali, né, esperando e tal, né? Impressões, memórias, né? Então, de vez em quando aparece, eleva-se para entrar nas partes conscientes, né? Mas no ambiente, não. Então, nessa coisa em torno, essa energia que circula, ela se move, não tem nada ali que é fixo. Porque é esse contato, é cheio de mobilidade, é um campo vibratório, onde as forças circulam. Então, é bastante diferente. Então, isso aqui também são definições que eu tirei desse livro, e, e são coisas que são ditas por Sherlock, são definidas por Sherlock. Então, aqui também são outras definições. Beleza é a manifestação divina especial no físico, assim como verdade na mente, o amor no coração e o poder no vital. Beleza é a maneira em que o plano físico expressa o divino, mas o princípio e lei da beleza é algo interior e espiritual e expressa-se por meio da forma. Então, beleza é a manifestação divina especial no físico, assim como verdade na mente, amor no coração, poder no vital. Então, são definições assim, muito claras, né? Quer dizer, a mente deve realmente estar sempre aberta à verdade, deve sempre buscar a verdade. E é o amor no coração, quer dizer, o amor verdadeiro, assim, que ele pode se manifestar. E também evolui, né? Tudo isso evolui. Não são coisas assim fixas, né? E o poder no vital. Quer dizer, o vital deve ser um vital, é esse poder luminoso, esse poder real, né? Quer dizer, não é a força bruta, né? Mas é a força do ser, é a força do espírito, quer dizer, esse poder que é um instrumento, né? Justamente da verdade e do amor. Isso também a gente pode considerar dessa maneira.
né, que esse poder no vital é um instrumento, quer dizer, o amor também é um instrumento, sim, e a verdade é um instrumento justamente na nossa vida, na nossa busca, né, no nosso contato, que essa verdade deve ser buscada assim sempre, né? E como é progressiva, a verdade, esse amor, esse poder, essas coisas são, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? De encontro, de manifestação do ser. E quanto mais o ser se abre, quanto mais o psíquico vem para frente, mais essas coisas se manifestam com mais diretamente, né? É um momento que ele pode chegar a coisa bem prática, né? Quer dizer, a mãe falou isso alguma vez, essa coisa da mentira, né? Quer dizer, que quando ela fala de ouvir, em algum momento ela diz, não deve existir mentira, quer dizer, ninguém deve mentir, quer dizer, coisas que não são verdadeiras, né? Na, em nenhum nível, né? Então, o amor no coração, o poder no vital. Então, são as manifestações do divino, digamos, do ser, da manifestação, né? Então, a beleza é a maneira em que o plano físico expressa o divino. Mas o princípio e lei da beleza é algo inferior e espiritual, e expressa-se por meio da forma. Alma e ser psíquico. Então, isso aqui, eu lembro que nós lemos isso recentemente, e, mas podemos ler de novo, porque é muito clarificador, né? Muito. Então, devemos fazer uma distinção entre a alma em sua essência e o ser psíquico. Por trás de cada um e de todos, a alma, que é a fagulha do divino. Então, ninguém poderia existir sem isso. Mas é inteiramente possível ter um ser vital e físico sustentado por uma essência de alma, mas sem um ser psíquico claramente evoluído por trás. Então, a alma e o ser psíquico são praticamente a mesma coisa, exceto que, mesmo nas coisas que não desenvolveram o ser psíquico, há, assim mesmo, uma fagulha do divino que pode ser chamada de alma. Então, o ser psíquico é a alma desenvolvendo-se na evolução. Então, isso também é coisas que nós já falamos aqui nesses encontros, e, e eu achei isso aqui também uma coisa muito, que às vezes a gente confunde, a gente não sabe bem a diferença, e aqui é muito claro, né, como o Cherubim clarifica isso, então fica muito claro para a gente, né, o que é uma coisa, o que é outra, e que no final são a mesma coisa, mas tem essa exceção, né, quer dizer, o ser psíquico é aquele que se desenvolve, é aquele que cresce na evolução, é uma fagulha, né? Então, o ser psíquico é a alma que se desenvolve na evolução. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, Cherubino não usaria os dois termos. Mas se ele usa, que tem uma nuance, né? Uma corzinha assim que é diferente. Quando a alma, o fagulha do fogo divino, começa a desenvolver uma individualidade, então essa individualidade é chamada o ser psíquico. A alma, ou fagulha, está presente antes do desenvolvimento de uma mente e um vital organizados. A alma é algo do divino que desce na evolução, como um princípio divino dentro dela, quer dizer, dentro da evolução, para sustentar a evolução do indivíduo a partir da ignorância para entrar na luz. Então, a alma desenvolve, no curso da evolução, um indivíduo psíquico ou individualidade da alma, que cresce de vida em vida e usa a mente, o vital e o corpo evolutivos como seus instrumentos. É a alma que é imortal, enquanto o resto se desintegra. Então, a alma, ela passa de vida em vida, levando sua experiência em essência e na continuidade da evolução do indivíduo. Então, as forças hostis. Olha, eu estou rindo aqui porque eu estou olhando aqui o tempo, então eu não imaginei que esses textos iam levar tanto tempo, que a gente ainda ia ter tempo para ler a vida divina.
E eu estava até pensando que íamos conseguir concluir o capítulo hoje. Mas como esses textos foram prolongando, né, essa conversa e passou rápido, então, bom, saber sobre as forças hostis, eu acho também que é muito bom, então vamos continuar aqui. As forças hostis são aquelas que tentam distorcer tudo e estão em revolta contra o divino, e em oposição ao yoga. São aquelas cuja própria razão de ser é revolta contra o divino, contra a luz e a verdade, e inimizade em relação à obra divina. Então, as forças hostis são antidivinas, não apenas não divinas. Elas fazem uso da natureza inferior, a pervertem e enchem com movimentos distorcidos, e com isso, desculpem, eu vou ler de novo, eu acho que eu fiz aqui eu li uma coisa assim. Então, as forças hostis são antidivinas, não apenas não divinas. Elas fazem uso da natureza inferior, a pervertem, a enchem com movimentos distorcidos, e com isso querem influenciar o ser humano, e mesmo tentam entrar nele e possuí-lo, ou ao menos controlá-lo inteiramente. Então, eu imagino qual seria então a diferença entre antidivinas e não divinas. Então, a minha impressão é que as antidivinas são as que a gente chama demoníacas ou azúricas, quer dizer, elas têm como que um propósito. Enquanto que as não divinas, elas são simplesmente não divinas, né? Mas elas estão na criação, elas são simplesmente como que passivas, de certo modo. Mas as antidivinas, elas têm um papel, assim, muito, eu diria até definido, quer dizer, elas são contra, e elas vão agir, quer dizer, elas têm um... E assim, podem ter grandes poderes, né? Porque são forças azúricas. Então, elas podem, assim, usam a natureza inferior, justamente. E Shirobin, uma carta, um discípulo diz isso, quer dizer, é muito mais, de certo modo, fácil, né? Porque a nossa natureza inferior, coitado, né? Coitado de nós, ela é aberta, ela é muito ligada, assim, à inconsciência, quer dizer, são os desejos, né? São os apegos, então, o ego, então, tudo isso, assim, está aberto a essas forças. Porque assim, a ambição humana, assim, a ambição a poderes, então tudo isso inclusive a ambição espiritual, que também é um negócio assim, muito perigoso, né? Cherubim chama atenção à mãe também sobre isso. Então, também essas forças hostis, antidivinas, elas fazem uso disso assim muito, que justamente pervertem essa natureza, a enchem com movimentos distorcidos e querem influenciar o ser humano. Então, aí prometem coisas, então tem pessoas que realmente se deixam completamente levar por isso, né? Ou são possuídos ou são controlados, né, por essa força, por essas forças antidivinas. Então, a realidade das forças hostis e a natureza de seu papel e a tendência de seu esforço não podem ser duvidadas por ninguém que teve sua visão interior deslacrada e o desprazer de entrar em contato com elas. Então, digamos, são arquétipos, né? Essa coisa do mal, o bem, né? Quer dizer, assim, é, talvez no cristianismo, de uma certa época, houve muito isso das possessões, quer dizer, eram interpretações também, mas assim, então havia isso, como é que a gente chamava isso, né? Que vinha um sacerdote que fazia rituais, né? Para fazer sair os espíritos malignos, quer dizer, essas são coisas que são arquétipos que existem na humanidade, essa coisa, né? Na Índia eles têm definições muito claras sobre isso, que são coisas assim muito definidas, assim, né? E justamente esse jogo de forças, né, como se chama, então o Cherubim diz aqui, né, não podem ser postos em dúvidas por ninguém que teve sua visão interior aberta, quer dizer, deslacrada, quer dizer, desvelada, e o desprazer de entrar em contato com elas. Então, nas cartas, por exemplo, o Cherubim fala bastante disso, e alertas e inclusive esclarecimentos, né, com os discípulos. Então tem nas cartas de Cherubim tem bastante material assim sobre isso que ele diz aqui, essa coisa, esse desprazer e o perigo de entrar em contato com essas forças.
Então, se a evolução, que ele vai falar do renascimento, se a evolução for uma verdade, e não apenas uma evolução física das espécies, mas uma evolução da consciência, então isso deve ser um fato espiritual, e não somente físico. Nesse caso, é o indivíduo que evolui e passa a uma consciência cada vez mais desenvolvida. Então, obviamente, isso não pode ser feito durante o curso de uma única, breve vida humana. Se há a evolução de um indivíduo consciente, então deve haver o renascimento. Renascimento é a necessidade lógica e o fato espiritual de que podemos ter a experiência. O renascimento não é só um fato, digamos, mecânico, né, que morreu e nasceu de novo, mas ele está ligado justamente a um desenvolvimento espiritual. Não é só físico, não é só assumir um novo corpo. Faz parte da evolução espiritual. Aquilo que a gente leu antes sobre o ser psíquico, né? Quer dizer, o renascimento está ligado justamente à evolução do ser psíquico, porque vai passar, o indivíduo evolui e passa a uma consciência cada vez mais desenvolvida. Então, esse movimento em uma só vida não é possível. Quer dizer, tudo isso que é pedido, né? Tudo isso que tem que se fazer assim, justamente nessa evolução espiritual. Então, o renascimento é uma necessidade lógica. Não, podemos ter a experiência, né? Podemos, quer dizer, se estamos despertos, podemos ter essa experiência, né? Esse renascimento. Eu, Sri, prefiro a palavra renascimento em lugar de reencarnação, porque transmite o sentido do termo sânscrito, o punar, eu não sei dizer essa palavra, nascido de novo, que é vasto, incolor, mas suficiente, e nos compromete só com a ideia fundamental, que é a essência e a vida da doutrina, que é o nascido de novo, que é um termo que é vasto, que é incolor, e só nos compromete a única coisa com que essa é a vida da doutrina, é a essência e a vida da doutrina, do renascimento, né? Então, a doutrina da reencarnação e karma nos diz que a alma tem um passado que formou seu nascimento e existência presentes. Ela tem um futuro que a nossa ação presente está formando. Nosso passado tomou e nosso futuro tomará a forma de nascimentos terrestres recorrentes, e o karma, nossa própria ação, é o poder pelo qual sua continuidade e desenvolvimento, como uma força subjetiva e objetiva, determina toda a natureza e eventualidade dessas existências repetidas. Então, a doutrina da reencarnação e karma não é aquele karma, justamente que no budismo é meio determinante, né? Quer dizer, você não é a alma que evolui, não é o ser psíquico, mas é assim, sempre o renascimento é decorrente desse karma, quer dizer, o que você foi hoje, o que você fez agora, vai determinar a sua vida, não tem essa, você pode, de certa maneira, evoluir ou involuir de acordo com o que você viveu nessa vida, do que você construiu aqui, enquanto que aqui é outra coisa, a doutrina da reencarnação e karma nos diz que a alma tem um passado. Quer dizer, não é que uma alma nasce agora, quer dizer, a alma ela está caminhando, né? Então, esse passado formou seu nascimento e existência presentes. E ela tem um futuro, que nossa ação presente está formando, né? Quer dizer, essa nossa existência presente vai dar ao ser psíquico a experiência que ele precisa para crescer ou, eventual, crescer mais ou menos, né? Quer dizer, eu imagino que pode ser que ele cresça sempre, não sei. Mas pode ser que justamente uma vida pode. E Sri Aurobindo tem uma coisa que ele diz, por exemplo, a Pavitra, um discípulo, dos primeiros discípulos, né, do Ashram, e ele, numa carta, ele escreve a Sri Aurobindo: desde que eu cheguei aqui, ele diz, a impressão que eu tenho é que eu vivi muitas vidas.
Sri Aurobindo diz, né, responde a ele, não, isso é verdade. Nesse yoga podemos viver muitas vidas. Então isso assim para mim é uma coisa assim incrível, né? Porque se e alguns de nós, talvez, para algumas pessoas, é possível realmente olhar essa vida que nós vivemos desde que nascemos até agora e dizer, meu Deus, como como vivemos muitas vidas, né? São coisas que parecem assim distantes, como se realmente a gente vive. Como é que foi isso? Isso foi numa outra vida. Mas então, foi assim há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás e tal, né? Mas foi já como outra vida. E é como que você não é mais o mesmo, de jeito nenhum, né? Então ele diz isso, ela tem um futuro, que nossa ação presente está formando. Então, de acordo com a consciência vai se despertando, vai aparecendo, vai desvelando, é como que isso vai construindo justamente a evolução desse psíquico, né? Então, nosso passado tomou e nosso futuro tomará a forma de nascimentos terrestres recorrentes, né? Então, nossa própria ação, que esse karma, é o poder pelo qual sua continuidade e desenvolvimento, como uma força subjetiva e objetiva também, determina a natureza e eventualidade, toda a natureza e eventualidade dessas existências repetidas. Então, o karma, nesse sentido, toma uma outra amplidão, toma um outro sentido, né? Há aqui, nesse conceito de karma, uma verdade mais autêntica e espiritual na base da ação da natureza e um movimento muito menos calculável mecanicamente. Aqui, não há uma lei ética rígida e estreita, amarrada ao pequeno significado humano. Não há uma roda inútil de uma justiça cósmica brutal, movida de maneira automática nos traços das avaliações, desejos e instintos terrenos e ignorantes do ser humano. Não há aqui construções artificiais, mas uma coisa espiritual e íntima para as intenções mais profundas da natureza. Quer dizer, ele faz a diferença justamente entre o que ele está dizendo sobre karma e o que, em geral, se acredita, né? Que vem justamente dessa crença do budismo, a roda do karma, né? Que a gente já ouviu falar, assim, em alguns livros falam sobre isso, né, em algum momento. Então, a marcha ascendente da consciência e a experiência da alma, quando ela emerge da matéria subconsciente e eleva-se à sua própria divindade luminosa, fixa as normas e amplia constantemente as linhas da lei. Ou, deixe-nos dizer, visto que a lei é também uma concepção mecânica, então a verdade de karma. Deixe-nos então chamar karma não mais uma lei, mas antes uma verdade de ação e de vida, multifacetada e dinâmica, o movimento orgânico aqui do infinito. É, é muito bonito isso. A marcha ascendente da consciência e a experiência da alma, quando ela emerge justamente, essa consciência, né? Quando ela emerge da matéria subconsciente e eleva-se à sua própria divindade luminosa, imagina quantos nascimentos foram necessários, né? A passagem justamente essa ascensão, né? A matéria subconsciente, né? Então, ele passou por tantas coisas, né? Até chegar a essa própria divindade luminosa. Assim, como chegou a essa verdade do karma. Então, vamos chamar o karma não mais uma lei, mas uma verdade de ação e de vida. Muitas facetas, né? Muito plástica, muito dinâmica. Então, esse movimento é um movimento orgânico, um movimento do infinito aqui, mas que justamente é orgânico. Ele segue o processo evolutivo de cada alma, ele segue, não é nada fixo, não é uma lei, justamente, né? Mas é uma verdade, uma ação.
Então, nesse yoga, a sadhana não procede mediante qualquer conjunto de ensinamento mental ou formas prescritas de meditação, de mantras ou de outras práticas, mas pela aspiração, por uma concentração interior ou para o alto, por uma abertura do self a uma influência, ao poder divino acima de nós e às suas operações, a presença divina no coração e pela rejeição de tudo que seja estranho a essas coisas. É só pela fé, aspiração e entrega que essa abertura do self pode vir. Então, nesse yoga, a sadhana não procede mediante qualquer conjunto de ensinamento mental ou formas prescritas de meditação, de mantras ou de outras práticas, mas pela aspiração, por uma concentração interior ou para o alto, por uma abertura do self a uma influência, uma abertura do self ao poder divino acima de nós e às suas operações. Então, uma abertura do self à presença divina no coração e pela rejeição de tudo que seja estranho a essas coisas. É só pela fé, aspiração e entrega que essa abertura do self pode vir. Isso também, assim, mexe, né, com tudo isso que se constrói, né, assim, como a sadhana, a coisa mais assim, essa coisa disciplinária, que é preciso também a disciplina, não é que Sri Aurobindo não fala de disciplina, mas não são essas técnicas, né, quer dizer, tem que meditar tantas horas por dia e dizer tantos mantras, tantas horas, ou, enfim, uma série de práticas, né? Mas justamente a aspiração, uma concentração interior para o alto, e aí ele diz isso aí, então, isso é como. Isso também abre, né? E isso não quer dizer, e ele às vezes também diz isso, que também a meditação não ajuda, que a pessoa não precisa meditar nesse sentido, ou não dizer mantras, mas é que não é isso que vai. Quer dizer, isso só pode como que se combinar, né? Como que se integrar justamente nessa aspiração, nessa então, assim, é um conjunto de coisas. Quer dizer, não é uma técnica definida que se você medita 5 horas por dia, ou cada dia, não sei, aquele horário, quer dizer, realmente não é isso que é realmente a sadhana do yoga de Sri Aurobindo. Vamos ser claros, né? Estamos falando aqui, como a gente disse, isso é nesse yoga. Ele está falando da experiência no trabalho dele, né? Do ensinamento de Sri Aurobindo. Então, o transcendente, universal, cósmico e o individual. O transcendente, universal e o individual são três poderes subjacentes que abrangem e permeiam a inteira manifestação. Eles constituem a primeira das trindades. No desdobramento da consciência também, estes são os três termos fundamentais, e nenhum deles pode ser negligenciado se quisermos ter a experiência da inteira verdade da existência. Ao sairmos da consciência individual, despertamos uma consciência cósmica ou universal mais vasta e mais livre. Mas ao sairmos dessa consciência com sua complexidade de formas e poderes, e por uma superação de si ainda maior, emergimos em uma consciência sem limites, fundamentada no absoluto. Isso no início da nossa leitura hoje, também fala disso, quer dizer, esses três passos, né, que ele indica lá no início, justamente essa abertura em direção à alma, que a alma, então, vai pouco a pouco dirigindo a nossa vida, a abertura justamente a essa energia cósmica, que é a individualidade cósmica, que nos identifica justamente com essa fonte universal, e justamente essa transcendente, né? Ele nos explicou já isso no início da nossa leitura hoje. Então, ele retoma isso aqui agora e nos diz isso, né? Então, essa coisa do universal, do transcendente, universal e individual. Então, o indivíduo e o cosmos vêm de uma realidade transcendente que neles toma forma. A mente e a vida do ser individual, seu self na natureza, deve, portanto, ser uma expressão parcial do ser cósmico. E, por meio disso, indiretamente,
Ambos são uma autoexpressão da realidade transcendente. Então, é bom a gente entender isso bem, né? Então, o indivíduo e o cosmos, que são as duas primeiras, né? Os dois primeiros grandes passos, né? Vêm de uma realidade transcendente que toma forma nisso, né? No cosmos do indivíduo. A mente é a vida do ser individual, seu self na natureza deve, portanto, ser uma expressão parcial do ser cósmico, e por meio disso, e diretamente, ambos, o ser cósmico e o ser individual, são uma autoexpressão da realidade transcendente. Então, esse transcendente possui a si mesmo e controla os outros dois, o ser individual e o ser cósmico, como a base de suas próprias possibilidades temporais. Esse é o divino, a consciência divina, eterna, que possui tudo, onipotente, onisciente, onipresente, que anima, abarca, governa todas as existências. Então isso é muito incrível, porque assim você tem o indivíduo e o cosmos. Aí o transcendente, ele possui a si mesmo e controla esses dois, como a base de suas próprias possibilidades temporais, que daí isso quer dizer a manifestação. Então, esse transcendente, ele possui isso tudo, mas quando ele se manifesta no plano temporal, então isso aí é a base, quer dizer, é o cosmos, quer dizer, o cosmos, isso tudo que a gente vê manifestado, e justamente o indivíduo. Então essas são as possibilidades temporais, né, do transcendente, porque esse transcendente é o divino, é a consciência divina, eterna, que possui tudo. Então ele é onipotente, onisciente, onipresente, e é ele que anima, abarca, governa todas as existências. Então, isso também é muito bonito na Gita, quando a gente começar realmente a ler a Gita, assim, cada um já começou a ler a Gita, é isso que o Krishna diz, né? Quer dizer, Krishna, ele é isso, quer dizer, ele é aquele que está escondido em cada um, mas ele é também o cosmos, e é isso que ele faz ver Arjuna, quer dizer, ele é o cósmico, e ele é também para Brahman, ele é também o transcendente, né? E isso ele explica a Arjuna assim, de uma maneira assim, muito poderosa, assim, muito. Então, a consciência cósmica é a do universo, é a consciência do universo, do espírito e da natureza cósmicos, que contém todos os seres e forças em si mesma. A consciência do indivíduo é parte dela, mas uma parte que se sente como um ser separado. Contudo, a maior parte daquilo que ele é vem da consciência cósmica. Quer dizer, a gente se sente separado, mas a maior parte daquilo que vem, daquilo que somos, vem dessa consciência cósmica. Então, o ser humano aqui na Terra é o poder mais alto do terceiro termo, que qual é o terceiro termo? É o indivíduo, né? O individual. Pois só ele pode desenvolver, nesse ponto crucial, o movimento de manifestação que nos aparece como involução e evolução da consciência divina entre os dois termos, a ignorância e do conhecimento. Então, aqui devemos lembrar de novo que não é, isso aqui não é uma dualidade, são os dois termos da consciência divina. De fato, a ignorância é tudo aquilo que não é ainda conhecimento, né? Quer dizer, o conhecimento é uma coisa que parte da ignorância e vai se desenvolvendo, e vai crescendo e se torna o conhecimento. Não é que existe dois mundos separados, o mundo do conhecimento e o mundo da ignorância. Essa ignorância, no plano cósmico, no plano individual, é uma coisa que, pouco a pouco, deve se tornar o conhecimento. Então, aqui, interessante, vamos concluir justamente com essa nota. Então, essa compilação, isso aqui é uma explicação que eu acrescentei aqui. Então, foi feita para uso limitado no contexto de aulas de Hatha Yoga ou de leituras em pequenos grupos, com a finalidade de esclarecer alguns pontos relacionados com o yoga integral. A tradução do inglês para o português foi feita diretamente e não passou por uma revisão acurada. As palavras sânscritas foram deixadas como no original, mas sem os acentos, porque eu não tinha acesso, não é acessível sem um programa específico, né, sem poder fazer isso. Então, eu não imaginei que ia tomar tanto tempo.
Eu imaginei que ia tomar tanto tempo. Mas, enfim, eu espero que tenha sido construtivo, que tenha sido, digamos, que tenha acrescentado algo, né, à nossa aspiração, à nossa busca. E então vou prometer que a próxima vez, que não temos que ver quando vai ser, nós vamos concluir finalmente o capítulo que nós estamos lendo, né, a evolução do ser espiritual. Vamos concluir no nosso próximo encontro. Então, eu não sei, quer dizer, eu não sei se a gente poderia estender um pouco, para se tem alguma, assim, uma ou duas perguntas assim, bem sucintas, bem precisas. Eu não sei se seria permitido, é meio-dia agora. Então, se não temos perguntas, então a gente vamos concluir. E eu não lembro se alguém pode me dizer se a gente. Henrique, você lembra se nós já lemos esse texto? Sim, eu apresentei esse texto uns 4 anos atrás, logo no início do ciclo na síntese, mas também foi uma tradução livre minha. É o mesmo sentido, algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é exatamente o mesmo. Mas 4 anos é muito tempo, né? Não, e você apresentou, quer dizer, eu acho que você apresentou aquilo, o ensinamento de Cherubindo, né? Isso. É, porque depois eu tive essa coisa que eu fui acrescentando coisas, então, Ah, não, não, esse não, acrescentamento não, só o primeiro bloco é mesmo. aquela primeira passagem, né? Que é importantíssimo, quer dizer, eu acho aquele texto um texto que se poderia também pôr no site, ou tem algum lugar, porque é um texto muito bonito, assim, Não, muito claro, e é Cherubindo ele mesmo, né? não, ele está no site, esse Está no texto, ele é site, né? Pronto, complementar, tá? ótimo. Tá ótimo. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, essas coisas, né? Então tá. Então, então até a próxima. Tenha um bom domingo.